Quando eu me formei, né, a minha intenção era só trabalhar com adultos, né, era a parte clínica mesmo, de doenças, patologias. Só que eu tive a minha filha, a Maria, e ela fez uma seletividade alimentar muito grande. Ela foi comer a primeira vez com 1 ano e 2 meses. E eu me vi como nutricionista, profissional da área da saúde, sem saber como ajudar a minha filha. Eu botava comida e ela não comia de jeito Uma nenhum. nutricionista passando Uma por que nu- muitas mães passam, né? E às vezes se Exatamente. acham culpadas por causa disso, tá vendo, É, gente? É pra, né? Pra todo mundo passa exatamente. por uma dificuldade em algum momento na maternidade. Sim, sim, o tempo todo. E eu olhava, né, para trás, e falava assim, nossa, deixei alguma coisa passar, né? E na faculdade a gente aprende bem pouco, né? Eu acredito que hoje em dia esse tema de seletividade alimentar nos bebês, introdução alimentar, seja mais fixado. Acredito que É. hoje, pela demanda, né, como tá mais conhecido, acredito que hoje em dia os novos alunos tenham mais, né, conhecimento em relação a isso. Mas na minha época, que eu me formei, a gente teve uma matéria apenas materno-infantil. E eu olhava para trás e não conseguia tirar nada daquilo dali para ajudar minha filha. Eu falei assim, não tem jeito, eu vou ter que entrar numa pós-graduação para ajudar minha filha. Aí eu entrei na pós materno-infantil para ajudar a minha filha inicialmente, né? E daí, nesse processo onde eu aplicava os exercícios com ela em casa e tudo mais, ela foi comer o primeiro grão de arroz. Eu lembro disso, né? Que para muitas pessoas, às vezes, poxa, comer um grão de arroz, tu lembra? Uhum. Eu falei assim, eu lembro exatamente. Ela foi comer com 1 ano e 2 meses. E isso para uma mãe que o filho não come nada é um Uma estouro, alegria, uma alegria muito grande, que a gente se sente culpado o tempo todo, né? é. Então a gente foi melhorando, se adaptando. E nesse caminho aí, eu ajudando ela, atendendo, trabalhando, vieram, né? Começaram a aparecer pacientes, crianças com a mesma questão que ela. E como eu tava ali, eu comecei a atender, Vivenciando, né? vivenciando essa Estudando e dificuldade. vivenciando. Exatamente. Eu comecei a entender esse mercado, a dor desse mercado, né? E comecei a atender crianças. Hoje, hoje é o meu maior público. Eu atendo mais crianças do que adultos, mas ainda atendo adultos, mas tenho pretensão de manter só as crianças e adolescentes. Ah, muito bom. Em relação a esse assunto, qual tem sido qual tem sido a maior dificuldade? Assim, é para as crianças, é para os pais? Como tem sido essa dificuldade da seletividade alimentar? Então, é um conjunto, né? Eu costumo sempre pontuar na consulta que é uma questão, quando a criança, quando o pai, a mãe, né, normalmente, a maioria das vezes, chega falando que a criança tá com seletividade alimentar, que não come direito, comia e depois parou de Hum, repente. Quando chega já apresentando assim, a gente procura entender o contexto geral da família. Porque a criança ali, quando ela tá ali nos seus primeiros 6 meses de vida, ela só conhece o leite materno ou então uma fórmula infantil. E para eles é tudo muito novo. E eles também têm medo. Então, o uhum. que é conhecido é seguro, é confortável. Então, é um processo novo. Comer é difícil, comer não é fácil. Eu costumo sempre, quando eu recebo paciente que vai começar a introdução alimentar, sabe? Que tá ali entre os 5 e 6 meses, onde a mãe leva para justamente tentar começar direitinho, eu já sempre pontuo isso. Comer é difícil, então a gente tem que esperar a adaptação também do bebê. Davi, fazendo bagunça. Deixa ele. Aqui é maternidade nua e crua, gente. Ela veio e trouxe o bebê dela. É isso aí. Eu e minha esposa, a gente tem muito. A gente conversa na mesma linha, isso graças a Deus. Porque ou as crianças estão comigo, ou as crianças estão com ele, em situações pontuais que a gente deixa com os avós, mas a gente sempre procura, né, encaixar a minha agenda com a agenda dele. Ele é professor, então acaba facilitando, essa dinâmica entre a gente com as crianças. Mas aí, voltando, né, à questão que você me perguntou. Então, a dificuldade está num contexto geral, que às vezes nem é só a criança, é uma rotina da família que às vezes não tem, entendeu? É uma mãe que trabalha, um pai que trabalha,
Ou às vezes não tem mesmo o hábito de sentar na mesa e fazer as refeições em família, sabe? Cada um faz a refeição no local, com celulares, ou a mãe dá a refeição para a criança e depois que ela vai fazer a dela, entendeu? Então é importante essa preparação da mesa já desde do bebê? Sim, é importante. Olha, eu não sabia disso. É importante. Já dizia aquele ditado, né? Ditado naquela passagem, né? Bíblica, né? Já dizia a passagem bíblica. Que ensinar o teu filho no caminho e não o caminho. É a mesma coisa. Isso é para tudo. Tanto para sua vida pessoal quanto a parte de alimentação. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta você falar para o seu filho que fazer determinada coisa é errada se ele tá vendo você fazendo. E na alimentação não foge muito dessa linha, entendeu? O ideal é que você demonstre para o seu filho que você também come aquilo ali, que você também tem aquele horário que você para fazer as refeições, que é importante, porque a criança ela não entende que aquele alimento vai ser importante para me nutrir, vai ser importante para minha saúde. A criança não tem esse entendimento, esse discernimento de que isso faz bem, isso faz mal, tal hábito é bom. Você vai conversando e vai ensinando, mas no caminho, né? Fazendo ali, mostrando. Um grande exemplo que eu passei por isso na pele com a minha filha foi comer ameixa. Eu não gosto de ameixa. Hoje eu não como ameixa de jeito nenhum. Mas pela minha filha, eu comia ameixa na frente dela. Olha, filha, que gostoso. E eu, aquele negócio azedo. Ai, gente, eu sou uma mãe ruim, eu não como, não. E meu filho ainda, às vezes ele fala pra mim assim, era pra você comer, né, mãe? Por que você não come? Aí eu tento dar várias desculpas e não dá certo, entendeu? Tem que fazer um esforço, né? A gente tem que ser exemplo. Mas não é que é uma mãe ruim, né? É que a gente tem que ter esse costume, esse hábito. Eu sempre falo com meus pacientes para pelo menos uma refeição buscar fazer em família, entendeu? E até mesmo porque é muito prazeroso. Entendeu? Um momento em família, todo mundo junto. Eu sei que a rotina é puxada, nem todas as refeições na minha casa mesmo. A gente não consegue estar dando conta de todas as refeições estar junto. Mas pelo menos, assim, o almoço elas estão comigo, no jantar tá a família toda. O café da manhã, às vezes, tá com meu esposo, entendeu? Se eu estiver trabalhando. Então, sempre tem um adulto ali comendo junto, participando daquele momento. Então, uma dica que você deixaria para quem tá com bebê, que já, sei lá, tá com 1 ano e ainda tem dificuldade de alimentação, é exatamente isso. Assim, é uma das coisas que a gente vai ajustando, né? É porque, assim, quando tem essa seletividade alimentar, o ideal é a gente avaliar em consulta quais são os possíveis erros. Na consulta, eu pergunto, como é que é a rotina da família? Como é a rotina do bebê? As duas rotinas. Aí eu vou vendo ali os possíveis erros. Esse é um dos estímulos, né? Esse é um dos estímulos, o seu filho tá vendo ali já desde pequeno. Só que pro bebê não conta muito, é mais assim, para uma idade um pouquinho mais avançada. O bebê seria a paz no ambiente, pro bebê seria a paz do ambiente, um ambiente mais tranquilo, entendeu? Nada muito escuro ou com muita luz, sabe? Um ambiente onde ele se sinta confortável. Hoje em dia tem muitas dúvidas, se compra cadeira, se não compra cadeira, como que põe para comer. Então, assim, você pode até comprar a cadeira, mas eu não gosto muito que amarre muita criança, até mesmo porque o bebê não gosta de ficar muito amarrado, né? Então, é o ideal deixar ele mais à vontade. Tem os tapetinhos, tem tatamezinho colorido, entendeu? Que ele pode estar fazendo as refeições ali no tatamezinho, sentadinho, que no começo é mais bagunça, né? Depois que eles começam a pôr para dentro mesmo, né? Os alimentos. Muito importante você pontuar isso.